pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Todo mundo conhece a Branca de Neve, aquela princesa que come uma maçã envenenada e que acorda com um beijo de amor verdadeiro, certo? Mas se eu te disser que a história real dela é bem mais complicada, até meio assustadora, vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de começar isso, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vai estar na descrição do vídeo. Quando a gente pensa em contos de fadas, geralmente pensa em histórias doces com finais felizes, personagens bem definidos entre mocinhos e vilões, e lições de morais simples ou bastante para que uma criança entenda. Mas o que quase ninguém nos conta é que essas histórias nem sempre foram feitas para crianças. Elas nasceram de tradições orais muito mais sombrias, cheias de violência, medo, sexualidade reprimida e críticas sociais sutis. A história da Branca de Neve é um exemplo perfeito disso. Ela não é só uma história sobre uma princesa bonita e uma madrasta malvada. É um reflexo distorcido e ao mesmo tempo fiel de tudo que uma sociedade patriarcal já acreditou sobre beleza, inveja, pureza, poder e o papel da mulher. E se a gente tiver coragem de olhar para essa história sem os filtros de Era uma Vez, a gente vai descobrir que ela diz muito mais sobre nós do que gostaríamos de admitir. A versão que ficou famosa no mundo inteiro foi a da Disney, lançada em 1937, e que marcou a época como o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema. Mas essa não foi nem de longe a primeira vez que Branca de Neve apareceu em uma narrativa. Sua origem está nos contos populares germânicos e foi registrada pelos irmãos Grimm em 1812. E mesmo essa versão já era uma adaptação mais branda do que aqueles que circulavam oralmente, de geração em geração. O que a maioria das pessoas não sabe é que, nas versões mais antigas, a história era muito mais cruel. A madrasta mandava o caçador arrancar o coração de Branca de Neve e trazer como prova. Em algumas versões, ele traz o fígado e os pulmões, e ela cozinha e come, acreditando que está consumindo a beleza de Branca de Neve. Sim, gente, canibalismo simbólico. A obsessão com a juventude já não era só inveja, era uma tentativa desesperada de se alimentar dela, de mantê-la dentro de si. E isso por si só já transforma toda a narrativa num pesadelo psicológico sobre identidade, competição feminina e envelhecer numa sociedade que valoriza apenas a aparência. Mas vamos falar da maçã. A maçã não é só um veneno qualquer. Ela é um dos símbolos mais carregados da tradição ocidental. É o fruto proibido. É a tentação. É o despertar do desejo, do pecado, da consciência. A mordida na maçã é o momento em que Branca de Neve deixa de ser uma criança. Ela morre, mas essa morte é simbólica. Ela adormece, entra em um estado de suspensão como se fosse um limbo entre a infância e a vida adulta. E isso é tão forte, gente, que ela não acorda com um beijo de amor verdadeiro, como a Disney sugere. Na versão dos Grimm, ela desperta quando um dos servos do príncipe tropeça e sacode o caixão de vidro, fazendo com que o pedaço de maçã preso na garganta dela se soltasse. Ou seja, não foi amor, foi o acaso. E isso já muda tudo. Tira o romantismo, tira a ilusão que o amor salva, tira até a ideia do destino. O despertar dela não foi mágico, foi bruto, foi material. E essa diferença, gente, é enorme, porque mostra que nem toda transformação na vida vem através de sentimentos nobres. Às vezes vem no tronco. Outro elemento importantíssimo é o espelho. O espelho mágico é quase um personagem. Ele é quem inicia o conflito. É ele quem define o padrão de beleza que a madrasta precisa alcançar e que Branca de Neve inevitavelmente supera. Mas o espelho, na verdade, não fala só da vaidade. Ele representa algo mais profundo. A voz da sociedade, a comparação constante, o julgamento extremo, a medida que nunca satisfaz. A madrasta olha para o espelho e pergunta quem é a mais bela. E ele responde objetivamente, Branca de Neve. E ela enlouquece, gente, porque ela se vê substituída, superada. E essa sensação é que a juventude nos ameaça. De que há sempre alguém mais jovem, mais bonito, mais desejado. É algo que atravessa os séculos. O espelho é o olhar dos outros. É o Instagram da Idade Média. Enquanto a Branca de Neve simboliza a inocência e o poder da juventude. E a madrasta é o medo do declínio. A mulher que já teve o posto de mais bela e que agora se vê descartável. É claro, gente, isso não justifica sua crueldade, mas explica. E nos obriga a refletir sobre como construirmos essas rivalidades femininas.
como colocamos mulheres em guerra umas contra as outras, em vez de contra o sistema que impõe esse padrão. E tem mais, os 7 anões. Por que 7? E por que anões? E porque viviam isolados em uma cabana na floresta, trabalhando como mineiros. Eles são figuras misteriosas. Alguns estudiosos dizem que representam aspectos da psique, como se fossem fragmentos internos da Branca de Neve. Sua alegria, sua raiva, sua preguiça, sua timidez. Outros acreditam que são guardiões da transformação. Ela foge do castelo, foge da ameaça e se refugia na floresta, um lugar simbólico de teste de provação. E ali, com esses seres pequenos, mais sábios e protetores, ela aprende a viver de outro jeito. Aprende a cuidar, trabalhar e a esperar. A floresta é um útero, um espaço de gestão simbólico. E os anões, figuras masculinas não ameaçadoras, são os únicos que não tentam controlá-la ou possuí-la. Eles a acolhem, mas com regras, é claro. Porque até mesmo o refúgio tem a estrutura. A Casa dos Anões é um espaço de preparação. Não é o fim, é a travessia. A figura do príncipe na história da Branca de Neve é uma das mais controversas e menos discutidas, mas talvez seja a parte mais reveladora do conto. Ao contrário que muitos acreditam, o príncipe não é o herói romântico que desperta a princesa com um beijo apaixonado. Na versão original dos irmãos Grimm, ele simplesmente encontra a Branca de Neve em seu caixão de vidro e decide levá-la para o castelo porque sua beleza o impressionou. Ele não conhece ela, ele não a salvou ativamente, nem há um consentimento explícito. Acorda por acaso, por um tropeço. Simboliza a aleatoriedade da vida e das oportunidades, e não o amor verdadeiro. Isso lança uma luz crua sobre a passividade da protagonista. Ela é mais um objeto de adoração do que uma personagem ativa em seu próprio destino. O príncipe é mais um símbolo de poder masculino, que excede o controle sobre a mulher, a transforma em um troféu e a leva consigo para manter sua beleza viva, dentro do espaço patriarcal do castelo. E isso, gente, é marcado por desigualdade, não por parceria. Além disso, o final do conto traz uma punição severa para a madrasta, que em algumas versões é forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até a morte. Uma imagem brutal que contrasta fortemente com o que o público moderno está acostumado a ver. E essa vingança é mais do que apenas uma lição de moral sobre o mal que se faz. Ela é o símbolo da destruição de uma mulher que tenta manter o poder à custa da juventude e da beleza alheias. Uma advertência sobre o que acontece com aqueles que desafiam a ordem social vigente. A madrasta encarna o medo da velhice, da perda e da marginalização. E a sua punição é uma metáfora para a aniquilação da mulher, que se recusa a aceitar o destino que lhe foi imposto. O castigo cruel serve para afirmar a hierarquia e os valores da época, onde a submissão feminina e o culto à juventude eram sagrados. Interessante notar que a Branca de Neve, apesar de ser o foco da narrativa, tem um papel relativamente passivo em sua própria história. Ela não questiona, ela não luta, não age por vontade própria para mudar seu destino. Ela é salva, ou melhor, recuperada, por forças externas enquanto está inconsciente. E isso representa uma visão tradicional da mulher como ser passivo, valorizado principalmente por sua beleza e inocência, e que precisa ser protegida e resgatada por um homem. Essa passividade reforça estereótipos que durante séculos inimitam a voz e a autonomia feminina. No entanto, o fato de a Branca de Neve sobreviver e despertar pode ser visto como um símbolo poderoso da resistência e renascimento. Ela atravessa a morte simbólica, a traição e a rejeição, e renasce com uma nova chance, talvez até com uma nova consciência do seu próprio valor. Essa ambiguidade é parte do fascínio do conto. Ele é ao mesmo tempo uma história de opressão e uma história de sobrevivência, um conto de fadas e um mito psicológico. Ele nos obriga a encarar questões incômodas, como a sociedade molda nossas ideias sobre beleza e poder, como as mulheres são ensinadas a competir umas com as outras, ao invés de se apoiarem. Como o amor e a salvação muitas vezes vêm na forma de dominação, mas também como é possível encontrar força mesmo quando tudo parece perdido. A verdadeira história da Branca de Neve não é um conto de fadas feliz, um espelho quebrado que reflete as contradições e complexidades da experiência humana, especialmente da experiência feminina. Finalmente, olhamos para a experiência cultural desse conto. Vemos que ele nunca saiu de moda. Novas versões, adaptações e releituras aparecem o tempo todo, desde livros e filmes até séries e obras de artes contemporâneas. Cada geração interpreta Branca de Neve à sua maneira, questionando,
desconstruindo e reconstruindo a história para refletir seus próprios valores e medos. Essa capacidade de transformar e se adaptar é talvez o que torna o conto tão eterno e universal. E enquanto a gente continua a contar essa história, será importante relembrar que por trás da beleza e da maçã envenenada, existem temas profundos sobre identidade, poder, violência e a resistência que merecem ser escutados e refletidos. Ao longo dos séculos, a história da Branca de Neve foi recontada e adaptada inúmeras vezes. E cada versão carrega uma camada diferente de significado, muitas vezes influenciada pelos valores e conflitos de sua época. Na cultura popular contemporânea, especialmente com o avanço dos movimentos feministas, a narrativa vem sendo construída para revelar o quão problemático é a representação feminina no conto original. A rivalidade feminina incentivada pela madrasta e a salvação via figura masculina tem sido alvo de críticas contundentes. Hoje, muitas releituras buscam dar voz à Branca de Neve, transformando-a de uma vítima passiva em uma personagem ativa, que luta contra a opressão e que reivindica seu próprio destino. Essa mudança de perspectiva é importante porque permite que a gente compreenda como os contos de fadas funcionam não apenas como entretenimento, mas também como ferramentas culturais que moldam e que refletem as expectativas sociais. O conto da Branca de Neve, quando é visto sob essa luz, é uma narrativa sobre como a beleza feminina pode ser usada como moeda de poder, mas também sobre o custo psicológico dessa condição imposta. A rivalidade entre mulheres não surge do nada. É alimentada por uma sociedade que premia a juventude e pune a velhice, que educa as mulheres a competirem umas com as outras em vez de criarem alianças. A madrasta e a Branca de Neve são vítimas e perpetradoras desse sistema. Além disso, é fascinante observar como elementos da história da Branca de Neve ecoam em outras histórias. A maçã envenenada tem paralelo com o fruto proibido do paraíso, representando a perda da inocência e o despertar para a consciência. A ideia do sono profundo. A suspensão entre a vida e a morte também aparece na história da Bela Adormecida, enquanto a rivalidade com a madrasta é semelhante à de Cinderela, onde a figura materna ou substituta exerce um papel opressor. Essas histórias se entrelaçam, formando uma teia de símbolos que lidam com medo, desejo, poder e transformação. Outro aspecto muito interessante é o impacto psicológico e cultural que a história da Branca de Neve tem sobre o inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, defendia que os contos de fadas são expressões simbólicas dos processos internos da psique humana. Nesse sentido, a madrasta poderia representar a sombra, os aspectos reprimidos da personalidade que a consciência rejeita, enquanto a Branca de Neve simbolizaria a inocência e a esperança. O despertar dela seria o processo de individuação, de se tornar um ser completo e consciente, enfrentando os próprios medos e sombras. E essa leitura ajuda a entender por quê. Mesmo sendo uma história tão antiga e localizada em um contexto histórico muito diferente do nosso, ela ainda ressoa tão profundamente com tantas pessoas, mesmo sendo uma história tão antiga e localizada em um contexto histórico muito diferente do nosso. Por fim, a força da verdadeira história da Branca de Neve está exatamente na sua ambiguidade. Ela não é uma narrativa simples, nem um conto infantil apenas. É uma história que expõe as contradições da experiência feminina, da luta entre juventude e envelhecimento, entre poder e submissão, entre opressão e resistência. Cada geração precisa representá-la para que ela continue viva, não como uma lenda estática, mas como um espelho dinâmico que reflete nossas próprias dúvidas, medos e desejos mais profundos. É por isso que, apesar de todas as versões modernizadas e adaptações, a essência dessa história ainda nos desafia, provoca e ensina. Nos tempos atuais, a história da Branca de Neve ganhou novas versões, que desafiam o formato tradicional e que questionam os papéis rígidos de gênero e poder impostos pelo conto original. Uma das adaptações mais problemáticas é o filme Branca de Neve e o Caçador, de 2012, que transforma a protagonista em uma guerreira ativa que luta pela própria sobrevivência e justiça, rompendo a passividade da personagem clássica. Essa releitura traz também uma madrasta com motivações mais complexas, mostrando que o mal nem sempre é absoluto e pode ter raízes em medo e dor. Essa nuance humaniza personagens antes caricatos e aproxima a história do público contemporâneo, que busca narrativas mais realistas e empoderadas. Além do cinema, a literatura e as séries de TV têm explorado o universo de Branca de Neve de formas criativas e críticas. Em várias versões, a rivalidade feminina é questionada e o foco se volta para alianças entre mulheres, mostrando que o poder pode ser coletivo.
Algumas obras apresentam a madrasta sob uma luz mais empática, explorando suas inseguranças e conflitos internos, o que ajuda a destruir a ideia do vilão como uma figura unidimensional. Essas releituras refletem a crescente demanda por histórias que representam a complexidade humana, e não apenas arquetipos rígidos. Curiosidades interessantes incluem a origem possível da personagem na jovem aristocrata Maria Sofia Margareta Catarina von Etal. Eu acho que assim se pronuncia o nome dela, gente. É um nome muito grande, então eu não tenho certeza se eu pronunciei certo. E essa de Maria Sofia é da Alemanha do século XVIII, cuja vida e os artefatos da sua casa, como o famoso espelho rústico, teriam inspirado os elementos centrais do conto. Essa conexão com uma figura histórica real dá um tom ainda mais fascinante para o mito, mostrando como os fatos e a fantasia se misturam na construção das narrativas que atravessam gerações. Isso não é incrível, gente? Porque eu achei incrível! Por fim, existem teorias alternativas que veem o conto da Branca de Neve como uma alegoria para processos alquímicos e transformações espirituais. O sono profundo simbolizaria o estágio de putrefação, uma morte simbólica necessária para o renascimento e a purificação da alma. A maçã envenenada seria a prova da passagem pela tentação e o sofrimento, indispensáveis para o crescimento interior. Esses elementos conectam o conto a tradições esotéricas e místicas, enriquecendo ainda mais seu significado. Em resumo, a verdadeira história da Branca de Neve é uma tapeçaria complexa de mitos, símbolos, críticas sociais e psicologias que continuam a nos fascinar e desafiar. Ela nos convida a olhar para além das aparências, questionar o que nos é contado e buscar nosso próprio caminho na transformação pessoal, enquanto continuamos a recontar essa história. Enquanto continuamos a recordar essa história, ela seguirá viva, renovada, refletindo as sombras e luzes do mundo em que vivemos. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam da verdadeira história da Branca de Neve? Vocês já sabiam alguma coisa que eu falei no vídeo ou aprenderam agora? Eu confesso que antes de fazer minhas pesquisas para esse vídeo, eu não sabia muitas coisas sobre a verdadeira história da Branca de Neve. Eu sabia que ela foi inspirada em uma história real de uma pessoa real, mas não sabia quem era essa pessoa, porque eu nunca tive curiosidade de pesquisar até agora, quando eu pesquisei para o vídeo. Mas, gente, eu acho que eu deveria ter ficado curiosa para pesquisar sobre isso antes. Porque antigamente, quando eu era criança, Branca de Neve costumava ser minha princesa favorita. Mas nunca me deu curiosidade para pesquisar sobre ela. Mas, gente, uma das coisas que eu também sabia era que os irmãos Grimm adaptaram a história. Assim como eles adaptaram vários outros contos de fadas. E, gente, essa coisa de dançar até a morte em sapatos de ferro em brasa, eu já conhecia, mas não sabia que fazia parte da história da Branca de Neve. Então foi uma enorme surpresa pra mim descobrir que isso é da história da Branca de Neve. Ou será que tem outras histórias com isso também? Eu não sei, eu não pesquisei isso. Mas eu acho que eu vou pesquisar, gente. Pra saber se tinha isso somente na história da Branca de Neve ou se tinha em outras histórias. Mas eu acho que não, gente, senão ia ficar muito repetitivo. Apesar que contos de fadas seriam bastante repetitivos. Mas foi legal, gente, aprender a verdadeira história da Branca de Neve. Porque o que eu disse antes, ela costumava ser minha princesa favorita. Então aprender a verdadeira história dela foi bastante interessante. Tanto que eu pretendo gravar mais vídeos como esse, gente. De tanto que eu gostei. Eu acho que vai ser bem legal saber a verdadeira história de outros contos. E vai ser mais legal ainda compartilhar todas elas com vocês. O que vocês acham? Me deixem nos comentários. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixarem o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Hoje o link delas vai estar na descrição do vídeo. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!